Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos a contá-la, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Deixem um comentário, um ponto, um emoji, uma vírgula. É muito importante, ajuda muito no engajamento do canal, faz com que o YouTube entregue o conteúdo a muito mais pessoas e dessa forma o nosso canal cresce cada vez mais. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, assim vocês não perdem mais nenhuma história. E compartilhem nas redes sociais, com amigos, parentes, vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecerem essas histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo, a nossa viagem para o ano de 1972. Em 13 de outubro de 1972, um avião uruguaio se chocou com a Cordilheira dos Andes. A bordo eram 40 passageiros e 5 tripulantes. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu na montanha? O que acontece quando o mundo te abandona? A resposta está na montanha. A nossa história de hoje, ela fala de vida e de querer viver. Agora eu pergunto a vocês, essa história é uma tragédia ou um milagre? Analisem e no final me respondam, por favor. Vou começar a contar hoje a história do voo da Força Aérea Uruguaia 571. A história dos sobreviventes dos Andes. A história que recentemente a Netflix retratou tão belamente, tão brilhantemente como a Sociedade da Neve. Sim, e é isso que realmente você enxerga quando você começa a conhecer mais a fundo essa história. Esses jovens, esses garotos, esses meninos que eles eram, eles só sobreviveram a tudo isso porque eles se uniram e eles se organizaram mesmo em sociedade com um único intuito: sobreviver. Porém, era uma sociedade organizada, onde cada um tinha sua função. Tinha aquele que tinha a função de dar apoio emocional, tinha aquele que tinha a função de preparar o alimento, entre aspas, aqueles que tinham de cuidar do abastecimento de água, tinham entre aspas, o governador e o presidente, que eram então o Nando Parrado e o Roberto Canessa, que desde o princípio eles tomaram muito à frente de todo o apoio da sociedade em si, de todos os meninos que ficaram lá e apoiaram para que eles fossem em busca do resgate, dando a maior parte da comida, entre aspas novamente, que eles tinham para que esses meninos pudessem levar na difícil tarefa, melhores roupas, as mais quentes, também pudessem estar mais agasalhados durante a tarefa de buscar ajuda. Então eles realmente se organizaram e a Netflix soube pegar muito bem essa parte da história num filme lindo, que se vale a pena ver, que é a Sociedade da Neve. E vendo a maneira que eles se organizaram, nós vemos que eles formaram mesmo uma sociedade. Era o mundo deles. Aquela fuselagem era a cidade deles, o bairro deles, o país deles, a vida deles durante esses 70 e poucos dias. É uma história muito emocionante. O voo da Força Aérea Uruguaia 571 faz referência a um voo que transportava 45 pessoas, incluindo os pilotos, uma equipe de rugby com seus amigos, familiares, teados, que caiu na Cordilheira dos Andes em 13 de outubro de 1972. Devido à impressionante história de superação envolvendo 16 sobreviventes que permaneceram por meses no topo de uma montanha gelada, o evento ficou conhecido como a Tragédia dos Andes ou o Milagre dos Andes. E aí volta a minha pergunta: é uma tragédia ou um milagre essa história? Aproximadamente um quarto dos passageiros da aeronave morreu imediatamente após o acidente. Outros sucumbiram devido ao frio e aos ferimentos. Havia pouca comida e nenhuma fonte de calor, obrigando os sobreviventes a enfrentar condições climáticas extremas, a mais de 11 mil pés de altitude. Diante da fome e notícias reportadas via rádio, a busca por eles tinha sido abandonada, os sobreviventes alimentaram-se da carne dos passageiros mortos que havia sido preservada na neve. As equipes de resgate, que já tinham desistido das buscas, tomaram conhecimento da existência de sobreviventes 72 dias após o fato, quando os passageiros Fernando Parrado e Roberto Canessa, depois de uma caminhada de 10 dias através dos Andes, encontraram um chileno, que lhes deu comida e em seguida avisou as autoridades sobre a existência dos outros.
Muitas técnicas tiveram que ser desenvolvidas pelos passageiros, como aprender a derreter neve para produzir água, fazer precários abrigos com o forro dos assentos da aeronave. A falta de alimentos os levou à decisão de se alimentarem com a carne dos corpos das vítimas falecidas que estavam congelados sob a neve. Após mais de 2 meses isolados na montanha, 2 dos sobreviventes caminharam por 10 dias através da Cordilheira dos Andes, quando encontraram o vaqueiro Sérgio Catalã, o qual providenciou os auxílios necessários e acionou a equipe de resgate. O último dos 16 sobreviventes foi resgatado em 23 de dezembro de 1972, mais de 2 meses após o acidente. Sexta-feira, 13 de outubro de 1972, um Fairchild da Força Aérea Uruguaia voava sobre a Cordilheira dos Andes, transportando a equipe de rugby do Uruguai para jogar uma partida no Chile. Fretaram esse avião, que é óbvio porque era muito mais rápido e mais barato. Porém, esse era um avião com um histórico péssimo de segurança aérea. Ele tinha um histórico de muitos problemas, de muitos acidentes. Ele não tinha força para ir muito alto, porque ele era um bimotor a hélice. 393 mortes aconteceram em aviões como esse, desse modelo. A viagem havia começado no dia anterior, quando o avião partiu de Montevidéu, mas o clima forçou uma escala noturna em Mendoza. Assim, os pilotos teriam que voar para o sul, paralelo dos Andes. Era uma viagem muito esperada por alguns deles, eles estavam muito empolgados. A maioria deles seria a primeira viagem de avião, a primeira viagem para fora do país. Como eles fretaram esse avião, sobraram alguns lugares, então eles tiveram a oportunidade de convidar as famílias. Nando Parrado mesmo, com toda a alegria do mundo, levou a mãe e a irmã. É interessante algumas coisas que acontecem nesse momento que depois você fica pensando. Um dos integrantes da equipe de rugby saiu para a balada um dia antes, acabou bebendo demais, perdeu hora e não conseguiu chegar no aeroporto a tempo. No aeroporto havia uma mulher que precisava muito embarcar e que tinha muita pressa. Sabendo que havia um lugar vago nesse avião, ela então comprou a passagem e foi. Era a única pessoa, não tinha qualquer ligação com os meninos ou com o time de rugby. Durante o voo, Nando Parrado e o seu amigo estavam sentados na mesma fileira, Nando na janela e o amigo no corredor. Então, em dado momento, o amigo se vira para ele e diz: "Muito na janela, né? Vamos trocar." São nesses momentos, nessas horas, assim como a mulher no aeroporto, que foi no lugar daquele que bebeu demais e não conseguiu chegar a tempo, como essa troca do Nando Parrado com o seu amigo, são nessas horas, nesses momentos, em que, sem você saber, é decidido quem vai viver e quem vai morrer. A viagem havia começado no dia anterior, quando o Fairchild partiu de Montevidéu, mas o clima forçou uma escala noturna em Mendoza. Assim, os pilotos teriam que voar para o sul, paralelo aos Andes, em seguida virar a oeste em direção às montanhas, através de uma passagem, o Planchon, e atravessar as montanhas e emergir do lado chileno do sul dos Andes de Curicó, antes de finalmente voltar para o norte e iniciar a descida para Santiago. Depois de retomar o voo na tarde de 13 de outubro, o avião voava em breve, através da passagem nas montanhas. O piloto notificou os controladores aéreos que estava sobre Curicó, no Chile, e foi autorizado a descer. Porém, foi um erro fatal. Visto que a passagem estava encoberta pelas nuvens, os pilotos tiveram que navegar com base no tempo decorrido, que é a navegação estimada. No entanto, eles erraram ao não levarem em consideração os fortes ventos de proa, que, em última análise, retardaram o avião, de modo a aumentar o tempo necessário para completar a travessia. Eles não foram tão longe como eles imaginavam. Como resultado, a curva e a descida foram iniciados muito cedo, antes que o avião tivesse passado através das montanhas, levando a um voo controlado contra o solo. Mergulhando na cobertura de nuvens enquanto ainda sobrevoava as montanhas, o avião logo caiu próximo a um pico sem nome, que mais tarde foi batizado como Monte Seller, localizado entre o Cerro Sosneado e Tinguiririca Volcão, em setor correspondente à fronteira montanhosa entre o Chile e a Argentina. O avião atingiu um pico a 13.000 pés, separando a asa direita, que foi jogada para trás com força, cortando o estabilizador vertical, o que deixou um buraco na parte traseira da fuselagem. A aeronave então acertou um segundo pico, que separou a asa esquerda. Uma das hélices cortou a fuselagem conforme a asa foi separada.
Na sequência, a fuselagem bateu no chão e deslizou por uma encosta íngreme da montanha antes de finalmente chegar a descansar num banco de neve. Das 45 pessoas que estavam no avião, 12 morreram no acidente, ou um pouco depois, incluindo o piloto e outros 5 que morreram na manhã seguinte, entre eles o copiloto. E mais uma vítima sucumbiu aos ferimentos no 8º dia. Os 27 sobreviventes restantes enfrentaram sérias dificuldades com o congelamento no alto da montanha. Muitos tinham sofrido ferimentos do acidente, incluindo as pernas quebradas nos assentos da aeronave empilhados juntos. Eles não tinham equipamentos, materiais médicos, nem vestimentas apropriadas ao frio extremo. Eles vinham do Uruguai, um país que tem calor. Eles não estavam acostumados com baixa temperatura. Eles iam ficar apenas 4 dias. Eles nem estavam levando muitas roupas. Entre os sobreviventes, havia um estudante do 2º ano de medicina, que foi capaz de improvisar palas e aparelhos com peças recuperadas do que restou da aeronave. Os grupos de busca de 3 países procuravam o avião desaparecido. No entanto, uma vez que o avião era de cor branca, ele se misturou com a neve, tornando-se praticamente invisível no céu. E no 3º ou 4º dia, eles realmente avistam o avião, eles acenam para o avião e eles acham que então eles foram encontrados e começam a esperar. Porém, os dias se passam e nada acontece, porque na verdade aquele avião estava mesmo em busca, mas não os viu. A busca inicial foi cancelada depois de 8 dias. Os sobreviventes do acidente tinham encontrado um pequeno radiotransmissor no avião, e Roy mente ouviu a notícia de que a busca foi cancelada em seu 11º dia na montanha. É óbvio que foi um momento chocante e muito triste para aquelas pessoas. As pessoas que se agruparam em torno de Roy, ao ouvir a notícia, começaram a chorar e orar. Todos, exceto Nando Parrado, que olhou calmamente para as montanhas que subiu a oeste. Gustavo, o Coco Nicolique, saiu do avião e, vendo seus rostos, sabiam o que tinha ouvido falar. Coco subiu pelo buraco de parede de malas e camisas de rugby, agachando na boca do túnel escuro, e olhou para os rostos tristes que estavam voltados para ele. "Ei, meninos!" ele gritou. "Há boas notícias. Acabamos de ouvir no rádio. Eles cancelaram as buscas." Dentro do avião lotado, houve um silêncio. Como a sua situação de desespero os envolveu, eles choraram. "Por que é uma boa notícia?" Paz gritou com raiva de Nicolique. E o Nicolique, o Coco, disse: "Porque isso significa que vamos sair daqui por conta própria." A coragem desse menino impediu uma inundação de total desespero. Lembrando que o Coco, infelizmente, não saiu. Os sobreviventes, eles dispunham de uma quantidade de alimentos muito pequena, que eram algumas barras de chocolate, alguns lanches e um garrafão de vinho. Durante os dias seguintes ao acidente, eles dividiram esses alimentos em quantidades muito pequenas, para que eles não ficassem sem alimento. Fito, ele também desenvolveu uma maneira de derreter a neve em água usando metais a partir dos bancos e colocando neve sobre eles. A neve derretia no sol e em seguida escorria para as garrafas de vinho vazias. Mesmo com um racionamento rigoroso, o estoque de alimentos diminuiu rapidamente. Além disso, não tinha vegetação natural, nem animais na montanha. Estava coberta de neve, era só neve. Assim, o grupo de sobreviventes, coletivamente, tomou a decisão de comer a carne dos corpos e de seus companheiros mortos. É óbvio que essa decisão não foi assim tranquila, rapidamente. Foi uma coisa que eles foram falando, foram conversando, muitos sentidos, e também, gente, não era comer. Não é que eles comiam, degustavam aquilo e sentiam gosto e sentiam o prazer mesmo de se alimentar de um alimento que você goste. Não. Eles apenas engoliam aquilo, mastigavam o necessário e engoliam para sobreviver mesmo. Não existia prazer, não existia alegria naquilo. Era simplesmente o instinto de sobrevivência. Era o que tinha que fazer. Essa decisão não foi tomada de ânimo leve. Todos eram colegas ou amigos próximos. Nando, inclusive, escreve sobre isso no seu livro. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. Em altitudes elevadas, as necessidades calóricas do organismo são astronômicas. Estávamos morrendo de fome, sem nenhuma esperança de encontrar comida. Mas a nossa fome logo se tornou tão voraz que procuramos qualquer maneira. Uma e outra vez que percorri a fuselagem em busca de migalhas e bocados. Tentamos comer tiras de couro rasgado, de peças de bagagem, embora soubéssemos que os produtos químicos com que tinham sido tratados nos fariam mais mal do que bem. Rasgamos almofadas para tentar comer. Procuramos na esperança de encontrar palha, mas nada comestível. Uma e outra vez cheguei à mesma conclusão.
A menos que comesse as roupas que trazia vestidas, não havia nada além de alumínio, plástico, gelo e rocha. Todos os passageiros eram católicos romanos. Alguns igualaram o ato de canibalismo ao ritual da Santa Comunhão. Outros inicialmente tinham muitas reservas, mas depois de perceberem que era o seu único meio de permanecerem vivos, mudaram de ideia ao fim de alguns dias. E nós tentamos encontrar e ver isso de uma maneira mais leve possível. Nando Parrado, ele fez uma campanha muito bonita recentemente para a doação de órgãos. Então nós podemos imaginar que o que aquelas pessoas que ali pereceram, não havia volta. Elas não iam voltar à vida. Elas estavam mortas. Mas aquelas pessoas, aqueles meninos, tinham a chance de sobreviver, de sair dali. Então nós podemos imaginar isso como uma doação de órgãos. Já muito perto deles serem resgatados, mais um não aguentou e acabou sucumbindo e falecendo. Quando ele faleceu, ele tinha um papel nas mãos. E esse papel ele foi então retirado por Canessa e foi lido um por um desses rapazes. E no papel estava escrito: não existe amor maior que dar a vida por seus amigos. Então ele simplesmente ali autorizou, e ele sabia o que aconteceria com o corpo dele, autorizou e estava tranquilo. Então é óbvio que essas pessoas, em circunstâncias normais, jamais fariam isso. Mas no momento onde era a única opção, eles não tinham outra opção, não havia. Se eles não tivessem feito isso, provavelmente nenhum deles estaria hoje aqui e nós não estaríamos contando essa história. Foi feito o que tinha que se fazer. 16 dias após o acidente, uma avalanche atingiu os restos da fuselagem que serviam de abrigo aos sobreviventes, causando a morte de 8 das 29 pessoas que estavam ali. Como a avalanche ocorreu à noite, enquanto eles dormiam, não houve tempo para eles fugirem, ou seja, uma dificuldade após a outra, testando realmente a vontade de viver dessas pessoas. Durante os 3 dias seguintes, eles ficaram confinados num espaço porque o avião estava enterrado sob vários metros de gelo. Nando Parrado, ou Nando novamente, Nando, sou sua fã, foi capaz de fazer um buraco no teto da fuselagem com uma vara de metal, e isso trouxe para eles então ventilação necessária para que eles continuassem vivos. Antes da avalanche, alguns dos sobreviventes começaram a insistir que o único modo de sobreviver seria escalar as montanhas à procura de ajuda. Por causa da afirmação do copiloto de que o avião havia passado por Curicó, o grupo acreditava que a zona campestre chilena estava a apenas alguns quilômetros a oeste. A realidade, o avião havia caído sobre a Argentina, e dado esse que era ignorado por sobreviventes, mas eles estavam a 18 quilômetros do Hotel Termas Sosneado, um hotel que ainda existe, porém hoje ele está abandonado, mas na época não. E eles estavam, pasmem, a 18 quilômetros desse hotel. Eles realizaram várias expedições breves nas imediações do avião nas primeiras semanas após o acidente, mas eles concluíram que uma combinação de doença de altura, desidratação, cegueira da neve, desnutrição e o frio extremo das noites faria a escalada de qualquer distância significativa uma tarefa impossível. Por causa disso, foi decidido que um grupo seria escolhido, sendo-lhes destinadas as maiores porções de alimento, roupas mais quentes e a dispensa do trabalho manual diário em torno do local do acidente, coisas que eram essenciais para a sobrevivência do grupo, para que eles pudessem construir uma força. E embora vários sobreviventes estivessem determinados a estar na equipe de expedição, não importando como, incluindo o Nando Parrado e o Roberto Canessa, o Roberto, inclusive estudante de medicina. Outros estavam menos dispostos ou inseguros das suas condições de suportar um calvário fisicamente exaustivo. Daqueles, dentre os demais passageiros, Turcati Numa e Antônio Vizintim foram escolhidos para acompanhar Canessa e Parrado. Por insistência de Canessa, os expedicionários esperaram quase 7 semanas para a chegada da primavera, porque com ela as temperaturas aumentariam um pouco mais. Embora eles esperassem chegar ao Chile, uma grande montanha coloca barreiras exatamente a oeste do lugar do acidente, bloqueando qualquer esforço para caminhar naquela direção. Consequentemente, dirigiram-se inicialmente do leste, esperando que a algum ponto o vale percorrido fizesse uma inversão, permitindo que começassem a andar rumo ao oeste. Depois de várias horas de caminhada, o trio encontrou inesperadamente a cauda do avião praticamente intacta.
Dentro e ao redor da cauda foram encontradas inúmeras malas que pertenciam aos passageiros e tinham cigarros, doces, roupas limpas e até mesmo algumas revistas em quadrinhos. O grupo decidiu acampar lá, naquela noite, dentro da seção da cauda, e continuar a leste na manhã seguinte. No entanto, a segunda noite da expedição, a primeira dormindo ao relento, expostos aos elementos, eles quase congelaram até a morte. Depois de algumas conversas na manhã seguinte, decidiram que seria mais prudente retornar à cauda, retirar as pilhas do avião e levá-las para a fuselagem para que eles pudessem ligar o rádio e fazer uma chamada SOS para Santiago. Ao voltar para a cauda, o trio descobriu que as baterias eram muito pesadas para levar para a fuselagem, que ficava para cima da seção da cauda. E eles decidiram, em vez disso, que o curso de ação mais apropriado seria o de retornar à fuselagem e desconectar o sistema de rádio de grande porte elétrica do avião, levá-la de volta para a cauda, conectá-lo nas baterias e pedir ajuda de lá. Um dos outros membros da equipe, o Roy, era um entusiasta de eletrônica, e eles recrutaram sua ajuda nessa tarefa. Desconhecido para qualquer um dos membros da equipe, porém, foi o fato de que o sistema elétrico do avião era AC, enquanto as baterias na cauda produziram DC, tornando inútil o plano deles desde o início. Depois de vários dias de tentar fazer o rádio funcionar de volta na cauda, os expedicionários finalmente desistiram, porque os cabos não se encaixavam ao rádio, voltando para a fuselagem com o conhecimento que eles, de fato, teriam de sair das montanhas se fossem defender a esperança de serem resgatados. Agora, era evidente que a única saída era subir as montanhas. No entanto, eles também perceberam que, a menos que eles encontrassem uma maneira de sobreviver à temperatura de congelamento das noites, uma caminhada era impossível. Foi neste ponto que a ideia para um saco de dormir foi levantada. No seu livro, Nando Parrado comentou, 34 anos depois, sobre a feitura do saco de dormir. O segundo desafio seria de nos proteger da exposição, especialmente após o anoitecer. Nessa época do ano, podemos esperar temperaturas diurnas bem acima de zero, mas as noites ainda estavam frios o suficiente para nos matar. E nós sabíamos agora que nós poderíamos esperar encontrar abrigo na encosta aberta. Precisávamos de uma maneira de sobreviver a longas noites sem congelar, e golpeamos o isolamento acolchoado que estava na cauda do avião. Deu-nos a nossa solução, como nós pensamos em conjunto sobre a viagem. Percebemos que poderíamos costurar os partes juntos para criar uma grande colcha quente. Então percebemos que, dobrando o edredom no meio e costurar as costuras juntos, poderíamos criar um saco de dormir isolados grande o suficiente para todos os 3 expedicionários dormir dentro. Com o calor de 3 corpos presos pelo pano de vento, sejamos capazes de resistir às noites mais frias. Carlitos Paz aceitou o desafio. Sua mãe havia lhe ensinado a costurar quando era um menino. Ele começou a trabalhar para acelerar o processo. Carlitos ensinou os outros a costurar, e todos nós revezamos. Coxa Iniciarte, Gustavo Zerbino e Fito Strauch acabaram por ser os nossos alfaiates melhores e mais rápidos. Depois que foi concluído o saco de dormir e outro sobrevivente, o Turcati, esse que tinha o bilhetinho na mão, morreu de seus ferimentos, o hesitante Canessa finalmente foi convencido a partir, e os 3 expedicionários deixaram a montanha em 12 de dezembro. Em 12 de dezembro de 1972, cerca de 2 meses depois do acidente, Parrado, Canessa e Vizintim começaram sua jornada até a montanha. Parrado assumiu a liderança e muitas vezes teve que ser instado a desacelerar, embora o escasso oxigênio tornasse a situação difícil para todos eles. Ainda era muito frio, mas o saco de dormir lhes permitiu viver durante as noites. No terceiro dia da caminhada, Parrado chegou ao topo da montanha antes dos outros 2. Estiradas perante ele, tanto quanto o olho podia ver, existiam mais montanhas. Na verdade, ele tinha acabado de subir uma das montanhas, 15.000 pés que formam a fronteira entre Argentina e Chile, o que significava que eles ainda estavam a dezenas de quilômetros do Vale Vermelho do Chile. No entanto, após ele espiar um pequeno Y à distância, ele aferiu que uma saída para as montanhas devia estar além, e se recusou a desistir da esperança. Sabendo que a caminhada exigiria mais energia do que eles planejaram originalmente, Parrado e Canessa enviaram Vizintim de volta ao local do acidente, porque estava a se esgotar rapidamente as rações. Já que o retorno foi inteiramente para baixo, ele levou apenas 1 hora para chegar na fuselagem usando um trenó improvisado. Parrado e Canessa continuaram caminhando por mais alguns dias. Primeiro, foram capazes de realmente chegar ao vale estreito que Parrado tinha visto no topo da montanha, onde encontraram o leito do rio Azufre.
Eles encontraram um rio. Finalmente eles tinham água corrente e limpa depois de mais de 2 meses. Seguiram o rio e finalmente chegaram ao final da linha da neve. Aos poucos, apareceram mais e mais sinais da presença humana. Primeiro, alguns sinais de acampamento e, finalmente, no 9º dia, vacas. Quando descansaram naquela noite, estavam muito cansados e Canessa parecia incapaz de prosseguir. Quando Parrado estava recolhendo madeira para fazer uma fogueira, Canessa percebeu que parecia ser um homem em um cavalo do outro lado do rio e gritou com o Parrado, míope, a correr para a margem. No começo, parecia para Canessa que ele estava imaginando aquele homem no cavalo, mas eles viram 3 homens a cavalo. Divididos por um rio, Nando e Canessa tentaram transmitir a sua situação, só que o barulho do rio tornou a comunicação impossível. Um dos cavaleiros, o chileno, chamado Sérgio Catalã, gritou, amanhã! Eles sabiam que nesse ponto seriam salvos e se estabeleceram para dormir junto ao rio. Eu imagino a emoção daqueles rapazes naquele momento, finalmente, depois de tanto tempo, ver uma outra pessoa e saber que eles seriam salvos. Eu acredito que eles não conseguiram nem dormir. A emoção, a ansiedade deve ter sido muita. Durante o jantar, Sérgio Catalã discutiu o que tinha visto com outros homens que estavam hospedados em um pequeno rancho de verão chamado Los Maitenes. Alguém mencionou que algumas semanas antes, o pai de Carlos Paes, que estava desesperadamente à procura de alguma notícia possível sobre o avião, pediu informações sobre o acidente dos Andes. No entanto, aqueles homens não podiam imaginar que alguém poderia estar vivo lá. No dia seguinte, o catalão voltou, levando alguns pães, e voltou para a margem do rio. Lá encontrou os dois, ainda do outro lado do rio. Eles estavam de joelhos, pedindo ajuda. Catalã então jogou os pães, que eles imediatamente devoraram, e uma caneta e um papel amarrado a uma pedra. Parrado pegou aquele papel, a caneta, e escreveu um pequeno bilhete falando sobre a queda do avião e pedindo ajuda. O bilhete dizia o seguinte: venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Faz 10 dias que estamos caminhando. Tenho um amigo ferido aqui. No avião há 14 pessoas feridas. Temos que sair rápido daqui e não sabemos como. Não temos comida. Estamos debilitados. Quando vão nos buscar? Por favor, não podemos nem caminhar. Onde estamos? Então, ele jogou o papel em uma pedra e arremessou de volta Catalã, que o leu e deu aos meninos um sinal de que ele tinha entendido e estava indo buscar ajuda. Catalã andou a cavalo por muitas horas em sentido oeste para trazer ajuda. Durante a viagem, ele viu outro homem no lado sul do rio Azufre e pediu-lhes para alcançar os meninos e para trazê-los para Lomaitenes. Em vez disso, ele seguiu o rio até o cruzamento com o rio Tinguiririca, onde, depois de passar uma ponte, foi capaz de chegar a um percurso estreito que ligava a vila de Puente Negro à estância de férias de Termas del Flaco. Ali, ele foi capaz de parar um caminhão e chegar à estação da polícia em Puente Negro, onde a notícia foi finalmente enviada para o comando do exército em São Fernando e depois para Santiago. Enquanto isso, Parrado e Canessa foram resgatados e chegaram a Los Maitenes, onde foram alimentados e deixados em repouso. Na manhã seguinte, a expedição do resgate deixou Santiago e, após uma parada em São Fernando, mudou-se para leste. 2 helicópteros tiveram que voar no meio do nevoeiro, mas chegou a um lugar perto de Los Maitenes, apenas quando Parrado e Canessa passavam a cavalo, indo para Puente Negro. Nando Parrado foi recrutado a voar de volta para a montanha a fim de orientar os helicópteros para o local onde estava o restante dos sobreviventes. Notícia de que pessoas tinham sobrevivido ao acidente de 13 de outubro do voo da Força Aérea Uruguaia 571 vazou para a imprensa internacional e uma avalanche de repórteres começou a aparecer ao longo da rota estreita de Puente Negro para Termas del Flaco, ser capazes de ver e entrevistar Parrado e Canessa sobre o acidente nos dias seguintes. E assim que um deles consegue se aproximar deles, a primeira pergunta que faz é: o que vocês comeram todos esses dias? Vocês tinham comida para todos esses dias? Nando toma a frente então e responde: sobre isso, nós ainda não estamos preparados para falar. A quase 4.000 metros de altura, rodeados e presos na nevada Cordilheira dos Andes, sem comida, sem água, sem roupas apropriadas e suportando temperaturas abaixo dos menos 30 graus, esses jovens sobreviveram. Eles estão lá, esperando, sem saber o que está acontecendo com Nando e Canessa. 4.000 metros de altura,
rodeados e presos na nevada cordilheira dos Andes, sem comida, sem água, sem roupas apropriadas, suportando temperaturas abaixo dos menos 30 graus, esses jovens sobreviveram. Escutam num pequeno receptor, no 10º dia, que as buscas foram suspensas, considerando o tempo e a temperatura do local, foram dados por mortos. No dia que o resgate começou, aqueles que estavam no local do acidente ouviram no rádio que Parrada e Canessa tinham sido bem-sucedidos em encontrar ajuda. E naquela tarde de 22 de dezembro de 1972, 2 helicópteros carregando escaladores de busca e resgate chegaram. Os sobreviventes, ainda na fuselagem, ouviram que eles tinham encontrado, que eles haviam sido encontrados e que o resgate estava a caminho. E no instinto do ser humano, aqueles homens tinham as suas peles queimadas pelo sol e pela neve, que tinham roupas rasgadas e sujas, tentaram escovar os dentes, tentaram pentear os cabelos, tentaram escolher as melhores roupas, tentaram ficar apresentáveis, se isso fosse necessário, como se eles não quisessem chocar a sociedade para a qual eles estariam voltando. No entanto, a expedição com Parrado a bordo não foi capaz de chegar ao local do acidente até a tarde, quando é muito difícil de voar na Cordilheira dos Andes. Na verdade, o tempo estava muito ruim e os 2 helicópteros foram capazes de resgatar apenas metade dos sobreviventes. Eles partiram, deixando a equipe de resgate junto com os sobreviventes no local do acidente para mais uma vez dormir na fuselagem, até que uma segunda expedição com helicópteros chegou na manhã seguinte. Então, todos são resgatados. Tem um deles que ele tem uma história bem bonita e interessante. Ele foi durante todo esse tempo todos os pertences daqueles que faleciam. Então, aquela pessoa faleceu, ela tinha uma correntinha, ela tinha um óculos, uma medalhinha, qualquer coisa, e ele ia guardando. Porque na cabeça dele, ele sairia daquele lugar e ele ia entregar esses pertences à família. Era como se ele estivesse devolvendo aquela pessoa que faleceu para sua família. E então, na hora que eles escutam que o resgate está chegando, que Nando e que Canessa foram encontrados, e eles estão se arrumando, ele consegue achar uma pequena malinha e ele coloca todos os pertences lá dentro para que ele possa levar com ele, para que ele possa entregar. É algo muito simbólico, mas é algo muito valioso. Ver que apesar de tudo que ele passou naquele lugar, ele não deixou de ser humano e de pensar no sentimento dos outros, da família, daqueles que não chegariam lá. E na hora dele subir, então, no helicóptero, um está lá para resgatar, fala que ele não pode levar a mala. O helicóptero já estava com excesso de peso e não aguentaria mais levar a mala. Então ele senta na neve em cima da mala e fala: se a mala não for, eu também não vou. E aí, na pressa de saírem de lá, o piloto fala: traz a mala, vai, e ele leva. Esses pertences hoje, eles estão no museu do acidente. Todos os sobreviventes foram levados para hospitais em Santiago e tratados por doença de altura, a desidratação, as queimaduras, as geladuras, ossos quebrados que eles tinham, escorbuto e desnutrição. Um mês depois, uma expedição por terra e ar volta ao local do acidente. Os restos mortais dos falecidos e daqueles que haviam sido usados como alimentos foram enterrados lá mesmo, em um local a meia milha da aeronave, onde não há o risco de avalanches. No túmulo foi colocada uma cruz de ferro em homenagem às vítimas e escrito no metal: os irmãos uruguaios ao mundo, e do outro lado, mais perto, meu Deus, de ti. O que restou da fuselagem não existe mais. Foi queimada para impedir curiosos. Todo verão, centenas de pessoas de todo o mundo podem visitar o lugar como uma forma de pagar um tributo às vítimas e aos sobreviventes e tentar entender a magnitude da proeza desses meninos, o fato deles terem conseguido sobreviver. Essa excursão se chama Excursão ao Vale das Lágrimas. Ela custa em torno de R$3.000. Deixo para vocês um convite e eu acho que com certeza é uma viagem que vale a pena se fazer. A viagem ela é de 3 dias. Começa na vila de El Sosneado para Puesto Araya, perto do hotel que hoje está abandonado, Termas de Sosneado. De lá é a cavalos e mulas. Passam a noite em um acampamento nas montanhas. Na manhã seguinte, é subir aos 3.500 metros, atingindo o Vale das Lágrimas, onde estão os restos mortais da tragédia. Lá, os guias contam como foi o Calvário, como foi então esses dias na montanha. O local ainda contém evidências físicas do acidente. O avião foi queimado com gasolina após o enterro das vítimas e foi colocada uma cruz no memorial do lugar. Muito curioso também é que todo ano, durante essa excursão ao Vale das Lágrimas, sobreviventes, os 16 que eram, hoje são 14, eles também participam. Eles vão todos os anos. E teve, acho que é
há uns 2 anos atrás, quando o Parrado não estava bem, tinha problemas de saúde, não pôde ir, e o filho dele foi no lugar. E isso saiu em todos os noticiários e foi muito emblemático, o filho dele ir, porque o filho dele só existe hoje porque um dia o pai dele lutou de todas as formas, com toda a garra, para sair daquele lugar. Então é muito emblemático. E essa viagem também, com certeza, é uma viagem que nos leva à reflexão e pensar. Eu aconselho a quem puder ir, faça. Com certeza será uma experiência que mudará a vida de vocês. Com certeza vocês vão renascer ao sair dos Andes. Várias mães de jovens que morreram no acidente de avião em 1972 se uniram e fundaram no Uruguai a Biblioteca das Nossas Crianças, dedicada à promoção da leitura e instrução. O lema da biblioteca é Coragem e Fé. A dor da perda dos nossos filhos e sua enorme generosidade levou a transformá-los em um motor para construir realidades positivas. Para manter viva a memória daqueles que não retornaram do acidente, em 13 de outubro de 1972, na Cordilheira dos Andes, mães fundaram essa biblioteca. Cada aluno, cada leitor é bem-vindo aqui, em nome de nossos filhos. Em 2007, a transportadora chilena entrevistou Sérgio Catalán pela TV chilena sobre uma doença na perna que ele tinha. Mas graças à imprensa, o agora cardiologista Canessa e o Círculo de Sobreviventes dos Andes vieram em apoio como uma forma de agradecimento pela sua valiosa ajuda. 4 de setembro de 2010, 4 sobreviventes dessa tragédia chegaram ao Chile para saudar os mineiros na mina San José e suas famílias e passaram algumas palavras de encorajamento e otimismo. Creio que vocês se lembram dessa história. Foi muito televisionada na época, onde aqueles mineiros ficaram por mais de um mês também presos na mina que havia desmoronado. Então, 4 sobreviventes da tragédia dos Andes foram então para recepcioná-los também quando eles foram resgatados da mina. Em outubro de 2012, foram comemorados os 40 anos do acidente. Os sobreviventes foram para o Chile, onde eles participaram de vários eventos da recordação. Metol, o mais velho dos sobreviventes, que era aquele que estava inclusive com a esposa durante o acidente, ele morreu em 4 de junho de 2015 e ele sofria de câncer e problemas nos joelhos. Existe em Montevideo, no Uruguai, o Museu Andes 1972. Esse museu, ele dedica sua memória às 29 pessoas que faleceram no acidente aéreo que ocorreu na Cordilheira dos Andes em 1972. Dá também um especial reconhecimento aos 16 compatriotas que voltaram à vida após 72 longos dias. Também é dedicado aos que arriscaram a sua própria vida para salvar a vida dos seus colegas. Ao visitar esse importante lugar de homenagem e introspecção, o visitante ajuda a difundir os valores, trabalho em equipe, solidariedade, amizade, que emanam dessa história única, fazendo-os perdurar no tempo e garantir que se transmitam às futuras gerações. Disse a vocês que nós possamos viver cada dia como se nós tivéssemos que sair das montanhas geladas nesse dia e viver com a mesma garra, com a mesma vontade de viver, com a mesma coragem, com a mesma força que os rapazes tiveram para sobreviver. Conhecer agora os sobreviventes. Conhecer um pouquinho, resumidamente, os sobreviventes, os heróis sem capa dessa história. Mas o que aconteceu com os sobreviventes depois da tragédia? Superação, amizade, união, organização. Todos esses elementos fazem parte da intensa luta pela sobrevivência que marcou a vida dos 16 sobreviventes. Foram 16 os sobreviventes resgatados na Cordilheira dos Andes naquele dezembro de 1972. Atualmente, apenas 14 deles estão vivos e seguem unidos, se encontrando de tempos em tempos. Eles, Fernando Seller, o Nando Parrado do Uruguai, um dos personagens essenciais dessa história. Nando Parrado se feriu no impacto da queda do avião e perdeu sua mãe Eugênia nesse momento. Sua irmã Susana Parrado, viveu ao impacto e os dois permaneceram juntos por dias, aquecendo um ao outro, tentando sobreviver. Mas a jovem, de apenas 20 anos, não suportou os ferimentos, o frio e a fome e morreu dias depois. Já Nando se recuperou pouco a pouco, melhorou fisicamente e foi um dos que mais lutou para que fossem resgatados, escalando as montanhas. Nando Parrado, ele dedicou alguns anos da sua vida ao automobilismo, chegando a disputar um campeonato europeu. Anos depois, deixando as corridas de lado, seguiu carreira como apresentador e produtor de televisão, logo tornando-se famoso por seus discursos motivacionais.
Roberto Canessa, ele seguiu no esporte e se tornou jogador da Seleção Nacional de Rugby no Uruguai, mas também continuou seus estudos de medicina e se formou, sendo hoje um respeitado cardiologista infantil. Ele também foi um dos que se arriscou na caminhada pelas montanhas em busca de resgate. Roy Harley. Do resgate e de se recuperar, Roy acabou a faculdade de engenharia industrial e trabalhou na área por toda a vida. Se casou e teve 2 filhas e um filho que jogou no mesmo time de rugby. José Luiz Iniciarte, mais conhecido como Coche. Ele foi resgatado quase sem marcas e feridas, mas perdeu muito peso, pois tinha muita dificuldade de se alimentar dos restos mortais de seus colegas. Após o resgate, se casou e se tornou um dos maiores produtores de leite do Uruguai. Depois de sofrer de várias enfermidades, faleceu em 27 de julho de 2023. Eduardo Strauch, Daniel Fernandes Strauch e Adolfo Strauch. Os 3 eram primos. Eduardo era estudante de arquitetura na época e um dos mais experientes do grupo. Ele e seus primos se tornaram pilares de liderança na sociedade organizada que criaram para sobreviver nos Andes e assumiram a responsabilidade de escolher os corpos e cortá-los para alimentar o grupo. Eduardo, após o resgate, se tornou um famoso arquiteto em Montevidéu. Em 2012, após 40 anos de acidente, ele publicou o livro Desde El Silêncio. Daniel Fernandes Strauch se casou, teve 3 filhos e dirigiu uma empresa ligada à tecnologia. Em 2012, também publicou um livro. Adolfo Strauch, conhecido também como Fito Strauch, era um dos mais velhos do grupo. Na época do acidente, ele tinha 24 anos e ele era estudante de agronomia. Ele, além de ajudar os primos com a função da alimentação, também foi quem criou o mecanismo de derreter o gelo para formar água para o grupo. Se formou, casou e vive no campo em sua fazenda de gado. Gustavo Zerbina, assim como Canessa, também jogou na Seleção Nacional de Rugby do Uruguai e seguiu ligado ao esporte, se tornando presidente da confederação. Foi também diretor de uma empresa química e esteve à frente de órgãos do setor farmacêutico. Carlos Paes Rodrigues. Ele se tornou técnico agrônomo, mas depois trocou de carreira para se dedicar à publicidade. Antônio Vizintim, um dos que iniciou a escalada final rumo ao resgate, tendo retornado ao acampamento, no avião, para deixar mais suprimentos aos 2 colegas. Após ser resgatado, se dedicou ao mundo dos negócios, se tornou empresário na indústria química, além de palestrante. Javier Metol, um dos mais velhos entre os sobreviventes. Na época do acidente, ele tinha 36 anos e ele era já casado com Liliana Mentol, que estava viajando com ele e faleceu na avalanche que abateu os restos do avião. Eles já tinham 4 filhos e teve mais 4 filhos. Faleceu no dia 4 de junho de 2015. José Pedro Algorta concluiu seus estudos em economia em Buenos Aires e viveu por anos na Argentina, trabalhando como diretor de uma fábrica de bebidas e retornou ao Uruguai nos anos 2000, abrindo uma consultoria. Seu amigo Arturo Nogueira viajava com ele no voo 571 e sobreviveu por mais de um mês, mas faleceu não resistindo aos graves ferimentos. Álvaro Mangino não jogava no time, mas tinha vários amigos no grupo, pois era vizinho de alguns e viajava para dar um apoio à turma. Na época tinha apenas 19 anos e era um dos mais jovens. Teve a perna quebrada com um impacto, sendo colocada no lugar pelo então estudante de medicina, o Canessa. Mesmo com o problema, sobreviveu a todas as adversidades. Viveu muitos anos no Brasil e, ao retornar ao Uruguai, abriu uma empresa de ar-condicionado. Roberto, o Bob François, tinha 20 anos de idade na época e era um dos jogadores do time de rugby. Ele, após o resgate, se casou e teve 6 filhos. Vive de forma discreta em seu rancho, produtor agropecuário. Alfredo Delgado, hoje é um advogado e se mantém bem discreto sobre a sua experiência pessoal no acidente. Ramon Sabella não era do time, ele era amigo de Bob e Carlos Paes. Após o acidente, morou muitos anos em Assunção, no Paraguai. Anos depois, voltou a falar sobre o acidente e se tornou palestrante e empresário. Esses são heróis. São pessoas que, com toda a dignidade, lutaram por suas vidas. Que todos nós tenhamos a coragem desses garotos, que hoje são homens, mas na época eram apenas garotos, e que todos nós consigamos escalar os Andes que a vida coloca em nossas vidas todos os dias. Que escalemos essas montanhas com a mesma garra, determinação, coragem, com a mesma vontade de viver
que esses garotos tiveram. Eles são, com certeza, uma inspiração para nós. Uma história de pessoas, de heróis sem capas, que merece ser contada e recontada e contada e recontada muitas e muitas vezes e lembrada para sempre. Vocês estão em nossos corações e em nossas orações e preces.
A história vai ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!